Vamos dar início à apresentação dos projetos nomeados na categoria de melhor projeto, com a mesa 1, que tem como moderador o professor António Lochner, do Conselho Geral da APDH. É médico, assistente graduado sénior de Psiquiatria do Hospital Magalhães Lemos e presidente do Conselho Nacional de Saúde Mental. Possui a competência em gestão da Ordem dos Médicos, com um MBA da Porto Business School e o Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde pela Escola de Direção e Negócios. Foi presidente do Conselho de Administração do Hospital Magalhães Lemos e professor catedrático convidado de Psiquiatria do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar. Sr. Professor? Muito bom dia a todas e todos que nos... peço desculpa. Está tão entranhado que a pessoa se esquece de atirar já. Naturalmente que gostaria de começar por agradecer o convite para estar aqui assim, a fazer esta moderação, que é evidentemente uma honra para mim e que se deve naturalmente e principalmente à boa vontade da Comissão Organizadora em distinguir alguém que faltou na apresentação a circunstância de ser aposentado há 2 anos. O lapso meu, que não considero isso um dado curricular ainda e, portanto, omito por vezes a referência, mas é verdade. Ora bom, se a Associação para o Desenvolvimento Hospitalar é uma instituição já reconhecida nacionalmente e não só, o Prémio de Boas Práticas pode-se dizer, pelas 13 edições anteriores, também uma instituição dentro da instituição, ou seja, hoje em dia faz parte do pulsar anual das organizações de saúde, nomeadamente das organizações hospitalares, esta organização da apresentação dos projetos que mereceram a atenção de uma seleção rigorosa e detalhada e que, de facto, creio que vão sendo progressivamente mais credibilizados. Estes prémios assentam naturalmente, por um lado, nas candidaturas e, por outro lado, nos júris que as avaliam e que depois darão o seu verdicto final após uma discussão que será já posterior a esta nossa apresentação. De qualquer modo, será feita pela parte do júri, em relação ao qual terá escolhido um porta-voz que, por circunstâncias, vem ser o único elemento do júri presencial e, apesar de tudo, dos incidentes de que foi vítima e que, naturalmente, mais reforça o meu agradecimento pela disponibilidade de estar aqui. O Sr. Engenheiro Rui Gomes, que é assessor do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e que, para a área das tecnologias de informação, e que terá, naturalmente, um papel muito importante. Com ele, fazem parte do júri o professor Manuel Lopes, que faz o favor de ser meu amigo e, além disso, e mais importante, é diretor da Escola Superior de Enfermagem de São João de Deus e professor da Universidade de Évora. Finalmente, é também o terceiro elemento do júri, o Sr. Dr. Lúcio Menezes de Almeida, que é assessor do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro e que, naturalmente, irão apreciar também a apresentação de cada um dos projetos e que, no final, o verdicto irá ordenar, naturalmente, estes 4 projetos. E pela ordem que está no programa, aliás, o primeiro projeto será subordinado ao tema Reabilitação Respiratória Pediátrica em contexto de pandemia, telecinesioterapia respiratória e visitação domiciliária. Será apresentadora a senhora enfermeira Maria Elizabeth Lima, da Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel. O segundo projeto será, e depois será chamado naturalmente, mas desde já fica a notícia, teleconsulta na neuroradiologia de intervenção, a encurtar distâncias e a potenciar conhecimento, que será apresentador o Dr. Manuel Ribeiro, do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia Espinho.
O terceiro projeto será Gestão Integrada de Pacientes Covid com Insuficiência Respiratória Grave, uma estratégia de redução da necessidade de leitos em cuidados intensivos. Será apresentador o Dr. Pedro Cunha, assistente hospitalar de Medicina Interna da Hospital Senhora da Oliveira de Guimarães. Por fim, o último projeto, abordagem multidisciplinar da insuficiência respiratória aguda no internamento Covid-19, ventilação não invasiva e oxigênio nasal de alto fluxo em unidades de isolamento de doenças infecciosas como forma de rentabilizar recursos e melhorar a eficiência das estruturas. Será a apresentadora deste projeto a doutora Joana Vaz da Cunha, do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. E, para apresentar o primeiro projeto, eu chamava exatamente a senhora enfermeira Elizabeth Lima. Como eu disse, é licenciada em enfermagem, é especialista em enfermagem e reabilitação e desenha funções de coordenação e prestação de cuidados no âmbito da reabilitação respiratória na equipe de enfermagem de reabilitação da unidade de saúde da Ilha de São Miguel, região autónoma dos Açores, como bem vemos. Senhora enfermeira, a palavra é sua. Obrigada. Bom dia a todos os presentes e a todos os que nos acompanham à distância. Darei então início à apresentação do nosso projeto, a reabilitação respiratória pediátrica em contexto de pandemia, telecinese e terapia respiratória e visitação domiciliária. Vamos dar início com uma breve contextualização do projeto, passaremos para a sua implementação e, por fim, falaremos sobre os resultados em saúde decorrentes da sua implementação. Este projeto surgiu em junho de 2020, na sequência do encerramento do Serviço de Cinesioterapia Respiratória do Hospital do Divino Espírito Santo como consequência da pandemia. As crianças que eram acompanhadas neste serviço, privadas da reabilitação respiratória, começaram a apresentar várias agudizações da sua doença respiratória e muitas delas foram internadas. A articulação e complementaridade entre hospital e centro de saúde permitiu que estas crianças fossem admitidas pela equipa de enfermagem de reabilitação da USISM. E demos então início a este projeto. Com o projeto, nós propomos-nos a melhorar em 90% os estados diagnósticos, ventilação comprometida, limpeza das vias aéreas ineficaz, intolerância à atividade e déficit de conhecimento sobre a técnica inalatória. Propomos-nos também capacitar 80% das crianças e pais para a gestão da doença respiratória crónica e pretendemos também reduzir em 40% a taxa de internamentos hospitalares nas crianças com historial de 1 a mais internamentos no ano anterior à admissão na nossa equipa. A implementação, portanto, nós recorremos a um método misto de telecinese e terapia respiratória, que não é mais que a realização dos exercícios respiratórios por videoconsulta e também através da visitação domiciliária. Nos primeiros 6 meses do projeto, ou seja, até novembro, nós fizemos exclusivamente a intervenção através da visitação domiciliária com a utilização do equipamento de proteção individual adequado aos cuidados que estávamos a prestar. A partir de novembro, verificou-se o agravamento da pandemia na nossa ilha e houve necessidade de se reduzir o número das visitas domiciliárias, mas nós não queríamos que os nossos meninos ficassem prejudicados e agravassem o seu estado de saúde. Daí que demos início este novo método de trabalho, o da telecinese e terapia respiratória. Tenho aqui algumas fotografias das visitas domiciliárias, de referir que todos os participantes, tanto nas fotografias como nos vídeos, deram o seu consentimento de acordo com a Lei de Proteção de Dados. De seguida, vamos passar um vídeo de telecinese e terapia respiratória. Chamar a vossa atenção que nós iniciamos sempre com a avaliação respiratória, mas atendendo à duração desta apresentação, passamos diretamente para alguns exercícios. Vamos fazer a inspiração fracionada. Enche. 1, 2, 3, 4. Enche mais um pouco. 1, 2, 3, 4. Enche tudo. 1, 2, 3, 4. Expira. Inspira, abre. Expira, fecha. Isso. Inspira, abre. Isso, boa.
Expira. Inspira. Aguenta. Tudo fora, devagar. Deixa cair o braço devagar. Isso. Vamos pensar que esta água é a expectoração que tu tens dentro dos teus pulmões. E nós queremos pôr a expectoração para fora. Então, vamos soprar pela palhinha dentro d'água e fazer sair essa expectoração. Boa! Relativamente aos indicadores de avaliação do projeto, nós temos as taxas de prevalência dos nossos diagnósticos de enfermagem e dos internamentos hospitalares no ano anterior à admissão na nossa equipa. Temos as taxas de resolução diagnóstica dos diagnósticos de enfermagem e temos a taxa de incidência dos internamentos hospitalares após a admissão na nossa equipa. Relativamente aos resultados do primeiro ano de implementação do projeto, portanto, temos aqui... Nós admitimos 24 crianças, o que representou 100% das referenciações, e eles apresentavam aqui vários problemas respiratórios, desde uma ventilação comprometida, 75% tinha ventilação comprometida, e, por exemplo, 86,7% das crianças não sabiam fazer a técnica inalatória correta, e é uma técnica fundamental para a estabilização da doença respiratória. Após a nossa intervenção, as taxas de resolução diagnóstica foram bastante satisfatórias. 88,9% para a ventilação comprometida, 100% para a limpeza das vias aéreas ineficaz, 77,7% para a intolerância à atividade, 100% para o déficit de conhecimento sobre a técnica inalatória e 93,8% para o déficit de conhecimento sobre os cuidados no âmbito da reabilitação respiratória. Estas taxas de resolução traduziram-se em quê? Menos agudizações da doença respiratória, menos internamentos hospitalares evitáveis, melhoria da qualidade de vida das nossas crianças, o que se traduziu na satisfação com os cuidados prestados pela nossa equipa. Conforme se pode verificar aqui, através deste gráfico, das 24 crianças admitidas, 8 apresentavam historial de um ou mais internamentos no ano anterior à admissão. Após a nossa intervenção, destas 8, apenas 2 foram reinternadas, o que representa, portanto, o que dá uma redução na taxa de internamentos na ordem dos 75%. Apesar de não ser de tudo da nossa área, nós tentamos perceber esta redução da taxa de internamentos que traduzia-se em que poupança para o nosso Serviço Regional de Saúde. Nós fizemos os cálculos através do Grupo Diagnóstico Homogéneo, o Decreto-Lei 207 de 2017, e, após os cálculos, conseguimos perceber que houve uma poupança de 16.938 euros. Portanto, este valor é praticamente insignificante, mas já demonstra o potencial deste projeto. Se aumentarmos a população, óbvio que os ganhos serão muito mais significativos. Quisemos ainda comparar o custo de um internamento hospitalar por infecção respiratória com o custo de um enfermeiro de reabilitação na prevenção deste mesmo internamento. E fizemos os cálculos aqui para 12 sessões, que é o que a literatura prevê para a estabilização da agudização da patologia respiratória, e nós confirmamos que realmente é suficiente, mais os custos dos EPI. E há, efetivamente, uma redução de custos na ordem dos 65,5%. Portanto, vale a pena investir nessas equipas que trabalham na prevenção. Avaliamos também o nível de satisfação das famílias com a nossa intervenção. Portanto, sabíamos de forma subjetiva que eles estavam satisfeitos, mas nós queríamos avaliar de forma objetiva. E aplicamos um formulário validado, o Sucesso 26, e conforme se pode verificar, nas várias dimensões da satisfação em análise, as percentagens oscilaram entre os 97,4% para a promoção do elo de ligação e, por exemplo, os 100% para a qualidade na assistência. Em conclusão, este projeto melhorou a acessibilidade aos cuidados de reabilitação respiratória. As crianças estavam sem cuidados, contribuiu para a redução das agudizações da doença respiratória e dos internamentos hospitalares evitáveis, o que se traduziu numa redução de custos para o Serviço Regional de Saúde e levou a uma melhoria da qualidade de vida das nossas crianças e satisfação com os cuidados que eram prestados pela nossa equipa. Este projeto deve ser o vencedor pelo seu caráter inovador, que seja de nosso conhecimento apenas a Associação Portuguesa de Fibrose Quística utiliza esse método de trabalho.
É um projeto sustentável se considerarmos o custo do internamento hospitalar e o custo do enfermeiro de reabilitação na prevenção deste mesmo internamento. E é um exemplo de integração de cuidados entre cuidados de saúde primários e cuidados hospitalares. Desta vez, hospital e centro de saúde não estiveram de costas voltadas. A criança foi o centro da nossa preocupação. Muito obrigada. Primeira, também pelo rigor do tempo, cumpriu escrupulosamente os 10 minutos, o que é sempre uma qualidade. E, naturalmente, que o projeto é um bom exemplo de boa cooperação, como disse, entre os cuidados primários e os cuidados hospitalares, no que isso significa exatamente de desenvolvimento dos sistemas de saúde, que é algo que nós todos temos como objetivo e que este projeto, efetivamente, chamou a atenção e enfatizou. Bom, e passamos ao segundo projeto, cujo título é Teleconsulta na Neuroradiologia de Intervenção, a encurtar distâncias e a potenciar conhecimento, que aborda, como é óbvio, dois aspectos que são também muito em linha com aquilo que se vinha falando, ou seja, da aproximação dos cuidados às pessoas, onde as pessoas necessitam dos cuidados. Será apresentador o Dr. Manuel Ribeiro, neuroradiologista, com a especialização em neuroradiologia de intervenção do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, Espinho. É coordenador do Centro de Referência de Neuroradiologia de Intervenção desse centro hospitalar e é presidente da Sociedade Portuguesa de Neuroradiologia de Intervenção. Doutor, a sua voz é a mais ansiada neste momento. Muito obrigado, professor Lógica. Queria cumprimentar os presentes e as pessoas que estão a assistir no exterior. Vou então apresentar o nosso projeto Teleconsulta de Neuroradiologia de Intervenção a encurtar distâncias e a potenciar conhecimento, com o apoio da Sociedade Portuguesa de Neuroradiologia de Intervenção e da Associação de Sobreviventes a Portugal, à AVC. Eu começo por dar alguns factos que achamos relevantes. Portanto, as doenças cerebrovasculares são a principal causa de morbimortalidade na população portuguesa, com o impacto socioeconómico que isso implica, com o AVC naturalmente à cabeça. Nos últimos anos, a evolução tecnológica colocou a neuroradiologia de intervenção no centro, portanto, ou seja, com um papel fundamental tanto no diagnóstico como no tratamento desta patologia. A telemedicina, se for utilizada de forma adequada, pode ser um instrumento, sobretudo nestes tempos de pandemia, de aproximação entre os profissionais de saúde e das diferentes unidades de saúde com diferentes níveis de diferenciação. Portanto, são fatores a ter em conta. Para as pessoas menos familiarizadas com a neuroradiologia de intervenção, portanto, a neuroradiologia é responsável pelos tratamentos minimamente invasivos de patologias complexas, como os aneurismas cerebrais, as malformações arteriovenosas, os AVCs, por oclusão de grande vaso. Obriga a uma elevada diferenciação, designadamente do centro hospitalar, com a necessidade de existirem todas as valências no centro hospitalar e está implicada em custos muito elevados da sua atividade, sobretudo os dispositivos médicos e os equipamentos que nós utilizamos. Mais importante do que isso é que a qualidade e a segurança dos procedimentos estão diretamente relacionados com o volume dos procedimentos que são efetuados. Portanto, considerando-se que pelo menos 1,5 milhão de habitantes deve ser a área de referência de cada centro de referência. Portanto, posto isto, percebemos que a neuroradiologia de intervenção é um fator limitante na abordagem dos doentes com patologia cerebrovascular, ou seja, com o exemplo do AVC, em que o internista ou o neurologista estão à cabeceira do doente e a maioria das vezes o neuroradiologista está noutro centro e, portanto, para permitir que a qualidade dos cuidados sejam de elevada qualidade. Portanto, isto levou a que existisse um estudo que foi agora publicado em 2021 em que mostrou que existem graves disparidades geográficas no acesso ao tratamento do doente com AVC agudo. A questão foi colocada na geografia. Nós achamos que não, achamos que o problema foi a distância técnico-científica e vamos mostrar porquê. Ou seja, perante aquilo que eu disse, nós estamos num dilema entre a diferenciação e a qualidade, com meia dúzia de centros no país, e a proximidade e a equidade, portanto, para dar resposta a todas as unidades hospitalares do país. Nós achamos que a solução passa precisamente pela teleconsulta de neuroradiologia de intervenção, conectando todas as unidades hospitalares aos centros de referência de neuroradiologia de intervenção. Portanto, daí o projeto.
cujo objetivo é precisamente formar uma rede de teleconsulta de neuroradiologia de intervenção, promovendo a transformação estrutural e organizacional da neuroradiologia de intervenção. Portanto, os objetivos, naturalmente, são a uniformização deste tipo de cuidados, promovendo a proximidade e a equidade, melhorar a acessibilidade, de que forma? Melhorando a comunicação interhospitalar, designadamente com a melhoria do fluxo de informação clínica e de imagem. Obviamente, tem que ser possível auditar o trabalho que se faz para poder, a posteriori, obviamente, disseminar boas práticas. Portanto, o projeto aplica-se sobretudo em dois contextos, na urgência, em que o paradigma é a via verde da AVC, e na consulta e no internamento, a que nós chamamos de teleconsulta neuroradiologia de intervenção programada. Portanto, nós seguimos a norma da Direção-Geral de Saúde, temos um protocolo do centro de referência, a teleconsulta é sempre efetuada entre o neuroradiologista de intervenção e o médico que está com o doente no hospital de origem. Os meios é o telefone, uma plataforma informática de registro que já vamos mostrar e a capacidade de transmitir imagens de centro para centro. Portanto, depois o processo da teleconsulta com o registro em processo clínico. Quando falamos da teleconsulta urgente, mais uma vez faço aqui referência ao paradigma que é a via verde, portanto funciona 24 horas por dia, há um número único de contacto e depois de efetuar a teleconsulta, decide-se qual é o encaminhamento do doente, seja transferência para o centro de referência, seja a indicação para fazer outros exames ou procedimentos eletivos. A teleconsulta programada é no contexto, como disse, da consulta externa do internamento, portanto, é agendada com o apoio do assistente técnico e eu queria relevar a questão do internamento porque nós fazemos um desenho do plano de seguimento dos doentes, portanto, que estão noutro hospital, mas é como se estivessem em neuroradiologia de intervenção no hospital de origem. A população-alvo que está protocolada é superior a 1,5 milhões de habitantes, com estes centros hospitalares aqui citados. Quando falamos da teleconsulta urgente, estamos a falar de toda a RS Norte e da população mais a norte da RS Centro, portanto, ultrapassa os 4 milhões de habitantes. Em relação à inovação, que seja do nosso conhecimento, é o primeiro projeto da teleconsulta neuroradiologia de intervenção. E nós tentamos inovar no plano das tecnologias de informação, ou seja, nós fizemos um registro médico padronizado, adaptado à patologia e ao contexto em que era observada essa patologia. Portanto, nós vemos aqui alguns exemplos, especialidade referenciadora, o tipo de teleconsulta, a patologia, neste caso eu dou o exemplo da via verde e depois entramos numa coisa específica de cada uma das patologias, definindo, por exemplo, numa consulta de via verde, qual é o ranking, a informação da hora do início dos sintomas, o tipo de clínica que o doente apresentou, os resultados dos exames que foram efetuados, tudo isto está padronizado e depois é selecionado pelo clínico que está a fazer a teleconsulta. E a proposta terapêutica. Após o preenchimento deste formulário, há uma automatização dos relatórios, portanto, o relatório clínico sai de imediato, de forma automática, e da mesma forma é transposta esta informação para uma base de dados. Portanto, tudo isto no processo em que o neurologista está a fazer a teleconsulta. Portanto, isto vai permitir, obviamente, a avaliação das métricas de qualidade, monitorizar a efetividade dos cuidados prestados, como eu disse há pouco, disseminar boas práticas e no final, obviamente, produzir ciência e investigação científica. Eu dou alguns exemplos do impacto na população, portanto, a melhoria da acessibilidade, naquele estudo que eu falei, em 2015, 2016, faziam 5 trombectomias por 100 mil habitantes em Viana, temos aquele azul levezinho, não é? Portanto, no limite inferior da escala, com a introdução da teleconsulta, neste momento, o azul é carregado, já ultrapassa a escala, é tal barreira técnico-científica que deixou de existir e Viana continua precisamente no mesmo sítio. Portanto, não era um problema geográfico. Portanto, promovemos a equidade. Em relação às métricas que eu falava, nós sabemos que no AVC a celeridade é fundamental. Portanto, por cada 30 minutos que nós demoramos mais a recanalizar o vaso, a probabilidade de independência funcional decai 15%. Portanto, e aqui eu mostro os números em relação ao Hospital da Feira. Em 2017, demoramos 113 minutos a que o doente saísse do Hospital da Feira para vir para o hospital, neste caso de Gaia, e em 2020 esse valor passou para 80 minutos, decaiu 30 minutos, ou seja, temos 15% a mais de probabilidade do doente ficar funcionalmente bem.
Portanto, obviamente, com o projeto houve maior acesso a consultas de especialidade. Vemos aqui a progressão das teleconsultas ao longo destes anos, o maior acesso a exames de imagem diferenciados e, mais importante que isso, o maior acesso aos procedimentos cirúrgicos endovasculares. Então, nós vemos aqui a progressão ao longo do tempo do acesso às trombectomias através da teleconsulta. A replicabilidade, nós achamos que o projeto é replicável e deve ser replicável. Portanto, em 2017 designaram-se os centros de referência de neurologia de intervenção e nós achamos que os centros de referência têm recursos humanos diferenciados para replicar o projeto e poder uniformizar os cuidados na neurologia de intervenção a todo o país. Também achamos que é replicável aos cuidados de saúde primários. É uma segunda parte do projeto que temos vontade de implementar e ainda não temos capacidade para avançar para esse segundo passo. Em relação à sustentabilidade, e para terminar, nós sabemos que existe um problema económico insolúvel, que é os nossos desejos são ilimitados e os nossos recursos são limitados. Nós achamos que com a teleconsulta de neurologia de intervenção nós podemos virar a balança ao contrário, já que é um projeto que praticamente não carece de financiamento e evita, como eu disse, a disseminação de atividade de elevado custo e diferenciação, o que acarretaria uma redução da qualidade dos cuidados prestados, portanto, promovendo a equidade, a acessibilidade e a qualidade, que são tudo princípios de sustentabilidade. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Também mais um bom exemplo de cumprimento de objetivos, nomeadamente de ser capaz de transmitir a mensagem no tempo atribuído. Eu estava a ouvi-lo e estava a pensar como é bem verdade aquilo que disse, que nem sempre a geografia é o critério major. E estava-me a lembrar exatamente da região autónoma dos Açores, porque se é verdade que de Bragança até ao Porto ou outra situação equiparável é muito complicado, entre as ilhas é bem mais complicado, porque nem sempre se medem quilómetros, como é óbvio, e como um projeto desta natureza, na vossa área designadamente, pode ser muito importante e é um convite indireto, que não tenho competência para o fazer, para que realmente ultrapassem as fronteiras do continente e avancem para mais. Bom, muito obrigado e esperemos o verdicto do júri, que terá seguramente em atenção a validade destes projetos todos, quer dos já apresentados, quer dos que vão ser apresentados, e o próximo o título é Gestão Integrada de Pacientes Covid com Insuficiência Respiratória Grave, uma estratégia de redução da necessidade de leitos em cuidados intensivos. Será apresentador o Dr. Pedro Guimarães Cunha, do Hospital da Senhora de Oliveira, como eu já disse há pouco, é centro hospitalar graduado de Medicina Interna, é doutorado em Medicina Clínica pela Universidade do Minho, atualmente é diretor do Serviço de Urgência do Hospital Senhora de Oliveira, integra a Direção Clínica do Hospital desse hospital e é professor convidado da Escola de Medicina da Universidade do Minho. Doutor, a palavra é sua. Muito obrigado, doutor. Muito bom dia a todos. Eu queria começar por congratular os promotores desta iniciativa, não só pela sua resiliência no tempo, mas em particular pela oportunidade que nos dão hoje de partilhar a nossa experiência clínica. Uma palavra e cumprimentar todo o painel na pessoa do professor António Locher e enviar uma saudação especial para todos os colegas que hoje aqui apresentarão as suas experiências, que seguramente nos enriquecerão a todos e que penso que será talvez o objetivo major das entidades promotoras ao promoverem este encontro. Desculpem o pleonasmo. A nossa agenda é constituída por um conjunto de 4 pontos principais e um quinto, onde faremos uma pequena resenha à laia de conclusões e, portanto, o principal aspecto que queria salientar é que, de facto, esperamos, ao fim desta apresentação, poder demonstrar que o projeto que implementamos transformou-se também numa estratégia de futuro para aplicação noutras situações e para ser mais uma ferramenta de intervenção num Serviço Nacional de Saúde que está constantemente a ser desafiado. E sem mais delongas, apresento-vos este projeto de gestão integrada de pacientes com Covid-19 e insuficiência respiratória grave. Este foi um gráfico que nós nos habituamos a ver nos últimos 20 meses, ver e rever e a prestar atenção para poder compreender de que forma adequar as nossas estruturas.
na altura da concepção do nosso projeto, nós estávamos exatamente aqui, no dia a seguir à tutela nos ter dado indicação de que era necessário reabrir a atividade programada e, portanto, perceber de que forma nos íamos readaptar à nova realidade de convivência com este vírus, e ao fim de uma semana tínhamos um documento com 56 medidas a implementar até à próxima onda pandémica, onde constava este projeto. Ele tinha um racional de 4 pontos em especial. Primeiro, tínhamos verificado uma necessidade maior de camas em cuidados intensivos durante a primeira vaga, com a expansão de espaços que foi notória em todo o país. Percebíamos que tínhamos a necessidade de conciliar a manutenção de prestação de cuidados prioritários e não prioritários a pacientes não Covid e também de alocar mais recursos de forma estratificada para pacientes mais graves ou críticos. E sabíamos que o período sazonal do outono e do inverno, onde normalmente as doenças respiratórias têm uma expressão maior, iria seguramente acelerar o comportamento desta pandemia numa altura em que não havia vacina ou tratamento eficaz. E, obviamente, tínhamos uma noção clara de que a nossa janela de oportunidade seria no máximo de até 30 de dezembro de 2020 para implementar deste projeto. Aquela escassez de camas de nível 3, nós entendíamos que a estratégia devia de ser de as reservar para aqueles pacientes que precisariam de ventilação mecânica invasiva. Para isso entendíamos que seria interessante aproveitar as competências técnicas de outras especialidades na área médica na estratégia de suporte ventilatório não invasivo dos pacientes, encontrando uma estratégia que permitisse garantir a qualidade e segurança do cuidado clínico, mas ao mesmo tempo otimizar a utilização de recursos, alocando-os em função da severidade dos pacientes. 4 objetivos principais: reduzir a necessidade de camas de cuidados intensivos, realocar estrategicamente espaços, recursos humanos, meios auxiliares de diagnóstico, de uma forma estratificada, por risco de gravidade, por forma a reduzir, nos sítios onde isso era mais contundente, o risco clínico destes pacientes e da sua necessidade de observação clínica, melhorar o turnover das nossas camas num sistema que estava com uma sobrecarga significativa e, mais importante, ou tão importante, promover uma estratégia de operação custo-efetiva, sustentável, sem comprometer a qualidade de prestação de cuidados. O planeamento desta estratégia assentava em 3 pilares fundamentais: a nossa enfermaria, uma enfermaria avançada para onde alocávamos todos os pacientes mais graves com necessidade de frações inspiratórias de oxigênio maiores e onde, inclusivamente, começávamos técnicas de ventilação não invasiva para pacientes que as toleravam e que ficavam equilibrados, e finalmente a nossa unidade intermédia, onde não só tínhamos os doentes que deterioravam progressivamente, que precisavam de técnicas de ventilação não invasiva avançada, com uma vigilância mais apertada e cuidados médicos de enfermagem mais estritos. É óbvio que esta estratégia não funcionaria se não envolvêssemos os outros 2 serviços principais, o serviço de urgência e os cuidados intensivos, porque, infelizmente, os nossos pacientes comportam-se de formas que nós muitas vezes não conseguimos escrever no papel, e é óbvio que temos que ter sempre uma estratégia de contacto e de estruturação do caminho dos pacientes. Havia 8 tarefas a implementar e que nós queríamos ver concluídas até outubro de 2020. Que resultados obtivemos? Numa primeira análise, em média, triplicamos as camas de nível 2 e de nível 3 do nosso hospital, em boa hora, porque em finais de outubro, todos os conselhos de referência do nosso hospital, numa população de cerca de 450 mil habitantes, direto ou indiretamente, estavam naquela mancha preta que aqui conseguimos ver no ecrã, com uma incidência cumulativa a 14 dias acima dos 2.000 casos, o que era particularmente difícil de gerir. Nessa altura, geríamos mais de 250 camas em mais de 11 unidades funcionais, tínhamos um fluxo para pacientes Covid e não Covid, e a nossa análise vai centrar-se especificamente na atividade destas 2 unidades de que vos falei desde o início. Reparem, estava perfeitamente estabelecido este fluxo de pacientes num sistema de vasos comunicantes, não tínhamos, nesta altura, nenhum problema em relação a isso, e isso fazia-se à custa de uma equipa técnica de 20 médicos, 18 enfermeiros e 6 assistentes operacionais que trabalharam incansavelmente. Não podendo estar lá, achamos interessante que em 60 segundos percebessem o nosso espaço. Era a enfermaria avançada com 14 camas, distribuídas por hora enfermaria de 3 leitos, ora quartos individuais, com um conjunto de profissionais dedicados, sem os quais não teríamos conseguido nada e que é sempre importante realçar, e uma estratégia não só de proteção dos pacientes, mas também dos profissionais de saúde, com um sistema de ventilação desenvolvido por nós em conjunto com uma empresa de engenharia de ventilação que nos permitiu estabelecer pressão negativa em todos os nossos quartos. Quando os pacientes deterioravam, infelizmente, tinham que ir para a unidade intermédia, adjacente ao serviço de urgência, uma unidade que tem 8 camas, todas elas com capacidade para ventilação não invasiva, monitorização central, uma consola que permite uma vigilância a 180 graus de todos os pacientes
e, obviamente, mais uma vez, um corpo clínico dedicado em permanência, que beneficia de uma estratégia e de uma estrutura totalmente equipada, também aqui com a nossa possibilidade de pressão negativa. O mais importante, a 10 passos da unidade de cuidados intensivos Covid, criada também naquela altura, o que nos permitia uma segurança clara na transferência dos pacientes que, apesar de tudo, degradavam e precisavam de outro nível de cuidados, sendo que, obviamente, a nossa esperança é que eles daqui saíssem pelo mesmo corredor em direção à enfermaria. Esta unidade intermédia, até dezembro de 2020, viu cerca de 180 pacientes. Apenas 25% deles progrediram para cuidados intensivos e a sua demora média foi 10 dias inferior àquela dos pacientes que tiveram que acabar por usar os nossos cuidados. Mais importante do que isso para nós foi o facto de não termos atingido a lotação que estabelecemos da UCIP, não fomos obrigados a tomar escolhas ética e profissionalmente dolorosas para todos, e isso foi talvez um dos nossos maiores regozijos. E de facto, demonstramos também que esta estratégia clínica incisiva era também custo-efetiva, porque de facto os nossos custos reduziram-se significativamente, e num cenário em que todos estes pacientes tivessem que ser alocados aos cuidados intensivos, para além de verificarmos uma ruptura clínica, teríamos um gasto acrescido de quase 900 mil euros, o que é bastante significativo. Nos próximos 2 minutos discuto os ganhos em saúde e faço a conclusão. Em relação à qualidade, em função da equidade, foi óbvio que reduzimos em 75% a progressão para cuidados intensivos, o que é fácil de perceber se fizermos uma extrapolação nacional para aquela que foi a necessidade de leitos deste tipo que houve na altura do maior pico de incidência desta pandemia. Reduziu a morbilidade dos pacientes, que se traduziu também na redução da demora média em cerca de 10 dias num sistema de saúde que estava saturado de pacientes Covid graves. Permitiu assegurar a equidade de acesso, quer a camas de enfermaria, quer a camas de cuidados intensivos, para ventilação mecânica invasiva a todos os pacientes e, acima de tudo, assegura a prestação equitativa, proporcional, eficaz de cuidados de saúde, adequando a estrutura a recursos humanos e recursos humanos à complexidade da operação. Criou novos fluxos de gestão integrada de doentes, diria de uma forma estratificada, mantendo a mesma qualidade de prestação de cuidados, aproveitou competências instaladas nos hospitais com outras especialidades médicas no suporte vital e integrado destes pacientes, e é sustentável, porque aumentou a eficácia clínica, melhorou a despesa, demonstrou ser custo-efetiva e não só, e este aqui é o ponto, penso eu, fundamental que queria deixar, não só para a gestão de outras ondas pandémicas, que tivemos que fazer logo em janeiro e fevereiro, utilizando a mesma estratégia com sucesso, mas também para o futuro. Não só para o futuro pandémico, mas também para o futuro em que o sistema está sobrecarregado com outras doenças respiratórias e o que acontece sazonalmente, onde nós podemos assegurar com esta estratégia não só a equidade de acesso, mas também a manutenção da atividade não programada, especialmente para pacientes não Covid ou sem doença respiratória. Teve um impacto na equidade de acesso, quer a diferentes níveis de cuidado, quer de diferentes tipologias de doentes, reduziu a morbimortalidade e a estada hospitalar, articulou e teve complementariedade entre serviços de saúde, sendo que a estratégia não se limitou aqui, porque de facto o turnover melhorou eficazmente quando associamos uma relação clara com os projetos de hospitalização domiciliária e de contacto com as estruturas de retaguarda que fomos capazes de implementar. E é obviamente replicável, não só porque utiliza competências que já estão instaladas no serviço, utilizando espaços e recursos humanos que podem ser otimizados, e em particular porque é replicável e transferível para outros picos de atividade do sistema. Concluo com os 4 pontos que me parecem mais importantes. Atingimos os objetivos de redução de necessidade de camas em cuidados, não deixando ninguém para trás e conseguindo oferecer-lhes sempre melhor cuidado a todos os pacientes que tivemos. Interagimos e integramos diferentes serviços clínicos e estrutura de retaguarda para suportar aquele que tem sido o maior desafio de saúde pública que enfrentamos. É sustentável, permite a economia de custos, sem reduzir o nível de cuidados, apenas estratificando a forma como nós os utilizamos, e é uma estratégia exportável para outros cenários que desafiam o Serviço Nacional de Saúde. Termino, obviamente, como sempre, convidando-os a vir visitar a nossa cidade, que, como todas, serão as melhores cidades do mundo. Esta é a nossa e, portanto, serão ali bem-vindos. Muito obrigado e muito bom dia. Muito obrigado, doutor. Esta apresentação usa no título uma palavra que é chave em tudo o que nós temos vindo a dizer, que é integração. A integração de cuidados é parte absolutamente imperativa de algo de que temos vindo a falar. Ainda há pouco o Dr. Manuel Ribeiro falava da adequação dos recursos às necessidades, que nem sempre é aquela que pareceria mais
interessante, porque realmente as necessidades são muito grandes e os recursos nem sempre. Mas esta é mais uma forma de aproximarmos uma necessidade da outra e, de facto, de conseguirmos com pouco fazer muito. E é um bom exemplo desse facto. Por fim, destas 4 apresentações, a quarta vem de Trás-os-Montes. Eu confesso aqui a minha origem. 23 dos meus cromossomas são transmontanos. Se quisermos se acreditarem que eu tenho 46, acho que poderá ser uma evidência. Mas o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro é uma entidade que realmente nos vai habituando a um desenvolvimento significativo do ponto de vista da sua estrutura hospitalar. E hoje vamos falar da abordagem multidisciplinar da insuficiência respiratória aguda no internamento Covid-19, em que a ventilação não invasiva e oxigênio nasal de alto fluxo em unidades de internamento de doenças infecciosas como forma de rentabilizar recursos e melhorar a eficiência das estruturas. Antes de passar a palavra à doutora Joana Cunha, que é licenciada em Medicina e assistente hospitalar de Medicina Interna e coordenadora do internamento Covid do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, chamo mais uma vez a atenção de algo que tem sido salientado nas 3 anteriores e nesta se adivinha que será também, que é a necessidade de, nestes processos que são avançados, também alcançarem, não como objetivo central, mas como objetivo, digamos, inevitável e muito desejável, a poupança de recursos também financeiros. Doutora, a palavra é sua. Ora, muito bom dia. Excelentíssimo professor Pedro Lochner, excelentíssimos elementos do júri, caros participantes e assistentes. É com muito gosto que estou aqui hoje nesta fase para apresentar o projeto do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, então, a abordagem multidisciplinar de insuficiência respiratória aguda no internamento Covid-19. Vamos começar por uma breve introdução, depois passamos à caracterização do projeto propriamente dita, um breve cronograma temporal, os nossos resultados e, por fim, uma breve conclusão. Portanto, é sabido por todos que a pandemia por Covid-19 obrigou a medidas urgentes a nível mundial, nacional e regional, e o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro não foi exceção. Ele está inserido na ARS Norte, consta de 3 unidades hospitalares, Vila Real, Chaves e Lamega, e uma unidade de cuidados paliativos. Tem uma tipologia de hospital central, com uma área de influência direta de cerca de 300 mil habitantes, mas que pode ascender aos 500 mil em algumas valências e especialidades inexistentes no distrito vizinho de Bragança, e atualmente conta com cerca de 577 camas. E no Hospital de Vila Real temos então a nossa unidade de isolamento de doenças infecciosas, a nossa UIDI, com capacidade de 21 camas, sendo que 11 têm um sistema de pressão negativa. E, portanto, no último trimestre de 2020, o nosso centro hospitalar foi um dos centros hospitalares da ARS Norte com maior número de doentes Covid internados e, essencialmente, doentes graves. Isto conduziu a uma pressão enorme e crescente sobre o serviço de medicina intensiva e, portanto, aumentou grandemente as necessidades de cuidados de tipologia intensiva, mas também intermédia para VNI e oxigênio de alto fluxo. E, portanto, nós tivemos que nos reorganizar, tivemos que nos transformar e criámos uma abordagem conjunta entre diferentes serviços, nomeadamente medicina interna, pneumologia e medicina intensiva, para aumentar então esta capacidade de resposta aos casos de insuficiência respiratória grave, garantindo assim uma resposta mais adequada à população. E iniciamos então ventilação não invasiva e oxigênio de alto fluxo na nossa UIDI. Isto foi implementado em novembro de 2020 com um total de 15 camas de pressão negativa. Portanto, permitiu-nos um tratamento otimizado dos doentes na enfermaria e permitiu-nos também que o serviço de medicina intensiva estivesse mais dedicado ou dedicado quase exclusivamente aos doentes ventilados de forma invasiva. Reduzimos assim o número de admissões em unidade de cuidados intermédios no serviço de medicina intensiva e aumentamos assim o número de camas disponíveis para a ventilação invasiva, otimizando a abordagem dos doentes Covid e garantindo também sempre o cumprimento das medidas de segurança. Ora, portanto, nós tínhamos então este problema do maior número, a necessidade de camas, de ventiladores, de admissão em cuidados intensivos e tentamos então arranjar esta solução com a criação desta unidade, então com o internamento dos doentes Covid positivos com necessidade de VNI alto fluxo ao cuidado da medicina interna e da pneumologia na enfermaria sobre precaução de contacto, gotícula e via aérea, segundo as recomendações da Sociedade Portuguesa de Medicina Intensiva, isto porque nunca ventilamos doentes fora de um sistema de pressão negativa.
O nosso público-alvo eram então os doentes internados com infecção SARS-CoV grave, portanto, insuficiência respiratória a necessitar de VNI ou alto fluxo. Para isso foram realizadas várias sessões de formação, houve necessidade de mobilizar recursos humanos e materiais, reorganizar todo o espaço com a abertura de novas enfermarias e, muito importante, o estreitamento das relações entre os diferentes serviços, nomeadamente os implicados neste projeto, a medicina interna, a pneumologia e a medicina intensiva. Estas parcerias, este empenho e dedicação dos profissionais foi crucial. Realizaram-se várias reuniões preparatórias entre os diferentes serviços. Tivemos também o auxílio de outras especialidades médicas na visita médica diária e na residência aos doentes da enfermaria de nível 1, deixando, no fundo, internistas, pneumologistas, infecciologistas mais dedicados a estes doentes mais graves. E tivemos também o apoio e a participação dos internos de formação especializada de todas as especialidades, especialmente medicina e pneumologia. Quanto aos recursos materiais, aumentámos de 2 para 6 as enfermarias dedicadas à Covid, chegamos a ter 150 camas ocupadas de doentes Covid e na nossa UID, então, a capacidade máxima de 15 camas para esta unidade de ventilação. É importante referir que estas 15 camas eram utilizadas preferencialmente para estes doentes, mas não só. Portanto, com a escassez de camas de recursos, eram camas que eram também utilizadas pelos doentes de nível 1 e quando havia necessidade de ventilar um doente, no fundo, o que havia era, no fundo, uma reorganização, uma troca, para que essas camas não estivessem sempre fechadas e destinadas apenas a estes doentes. Portanto, foi um sistema flexível. Tivemos que alocar equipamentos, 4 aparelhos a IRVO para ventilação, para oxigênio de alto fluxo do Serviço de Medicina Intensiva e 8 aparelhos para VNI e V60, cedidos quer pelo Serviço de Medicina Interna, quer pelo Serviço de Medicina Intensiva, e também alugamos adicionalmente mais aparelhos para alto fluxo e também uma máquina de gasometria. Quanto aos recursos humanos, houve necessidade de mobilização de médicos para garantir esta visita médica diária e a residência 24 horas por dia, fins de semana e feriados, porque tínhamos doentes ventilados. No internamento tínhamos uma equipa médica de 6 especialistas mais 4 internos. A equipa de enfermagem e de assistentes operacionais foi reforçada, essencialmente nos turnos da tarde e da noite, que eram os turnos mais deficitários. E a residência, que inicialmente era realizada por um especialista, passou em meados de janeiro, com o pico da pandemia, para 2 especialistas, mais um interno no período diurno e um especialista mais um interno no período noturno. Portanto, realizaram-se várias sessões de formação teóricas e práticas sobre ventilação e alto fluxo a todas as classes profissionais. Elaboraram-se protocolos de atuação, houve um reforço da monitorização clínica com a instalação de telemetria nas enfermarias, uma discussão sempre multidisciplinar e, muito importante, a promoção da identificação precoce da falência respiratória, uma articulação e uma sinalização precoce e atempada com o Serviço de Medicina Intensiva. E, portanto, os nossos objetivos eram mesmo estes: dotar o centro hospitalar de uma unidade de ventilação dedicada a estes doentes, aumentar a capacidade de resposta para os doentes com insuficiência respiratória e com indicação para a admissão em enfermaria de nível 2, permitindo assim ao Serviço de Medicina Intensiva uma maior dedicação à enfermaria de nível 3, aumentando por isso as vagas para ventilação invasiva e deslocar também recursos humanos, serviços com maior número absoluto de médicos para esta área, evitando o recurso aos profissionais do Serviço de Medicina Intensiva tão necessários no seu serviço. Portanto, em jeito de resumo, este é o nosso cronograma temporal. Começámos as sessões de formação em novembro, iniciámos a ventilação então aqui nas nossas 15 camas de pressão negativa, reforçámos os recursos humanos, criámos a escala de residência. Em janeiro houve a necessidade então do reforço desta escala e no fim de fevereiro, com a diminuição dos casos, encerramos metade então da nossa enfermaria, reduzimos a equipa assistencial e regressamos à escala de residência inicial. Quanto aos nossos resultados, nestes 4 meses tivemos nesta unidade 54 doentes ventilados, a maior parte sobre VNI contínuo, seguido de oxigênio nasal de alto fluxo, e o mês predominante, onde tivemos maior número de doentes, foi realmente o mês de janeiro. Destes 54 doentes, apenas 8 necessitaram de ser admitidos posteriormente na unidade no Serviço de Medicina Intensiva e apenas 3 tiveram necessidade de ventilação invasiva. Portanto, 40 doentes, cerca de 74% destes doentes sobreviveram, o que, tendo em conta a gravidade da sua situação, foi bastante positivo. Em relação aos custos,
O pagamento dos turnos adicionais necessários aos profissionais cifrou-se em cerca de 15 mil euros, o equipamento alugado 500 euros e os custos inerentes ao internamento por volta dos 46 mil euros e, portanto, podemos dizer, de grosso modo, que os custos totais deste projeto foram cerca de 102 mil euros. Se falarmos em ganhos, vemos que estes 54 doentes ventilados durante estes dias, 351, tiveram um custo então de 46 mil euros, mas que se estes doentes fossem admitidos na unidade de cuidados intensivos, o custo ia ascender a mais de 316 mil euros e, portanto, conseguimos aqui uma poupança superior a 270 mil euros ao centro hospitalar e aumentamos também em cerca de 75% a percentagem de doentes em ventilação mecânica invasiva no serviço de medicina intensiva. E, portanto, dotamos o centro hospitalar de capacidade de internamento de todos os doentes com infecção SARS-CoV, a necessitar quer ventilação invasiva, quer não invasiva, e temos também este potencial de reversibilidade. Podemos voltar, no fundo, a este esquema em novas vagas, novas pandemias, em situações de catástrofe. E assim, para concluir, este projeto permitiu, em plena pandemia, no fundo, aumentar a nossa capacidade de internamento, garantindo os cuidados a todos os doentes Covid, um sistema flexível por esta dinâmica entre camas tipo 1, de nível 1 e nível 2, portanto, uma forma, no fundo, com alguma originalidade e inovação. Mantivemos sempre a segurança, quer das áreas Covid, quer também da área não Covid, que continua a funcionar normalmente. Reduzimos os custos efetivos e, portanto, com sustentabilidade. E esta unidade, no fundo, configurou-se um plano de resposta que é possível, que é execuível e que é um bocadinho extraordinária a nossa estrutura hospitalar mais estanque e que está disponível para eventuais crises futuras. É também importante salientar a promoção de ações de mudança e valor com replicação de boas práticas que este projeto teve no centro hospitalar. Portanto, replicaram-se boas ações noutros serviços e unidades. Portanto, a higienização e desinfecção das superfícies inertes, o manuseio do transporte das amostras, os circuitos de movimentação de doentes e de áreas de isolamento de sujos e limpos, a formação sobre os equipamentos de VNI de alto fluxo a todos os profissionais, a formação dos equipamentos de proteção individual e, muito importante também, o apoio na gestão do stress aos profissionais de saúde. Eu aqui tenho que dar, no fundo, uma palavra a um grupo de enfermeiros deste projeto que implementou, no fundo, um projeto dentro do nosso projeto para aliviar o stress e diminuir o burnout dos profissionais, com, no fundo, um projeto de dança e yoga para os profissionais dentro do hospital e também a nossa estreita relação com o Serviço de Psicologia e Psiquiatria, que tinha uma linha aberta para os profissionais e que foi muito importante nesta fase. E, no fundo, aquilo que conseguimos foi ter aquilo que é para isso que cá estamos, ter impacto na nossa população-alvo, assegurar a prestação de cuidados a todos os doentes, cumprimos a nossa missão, melhoramos a nossa capacidade de resposta, nunca, apesar de difícil, nunca esgotamos a capacidade de resposta a nenhuma tipologia de doentes e, portanto, melhoramos a qualidade com a melhoria dos cuidados em saúde. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Mais um exemplo de melhoria do aproveitamento dos recursos e que permitirão dar passos significativos ao longo destes 18, 20 meses que vão corridos desde o início da pandemia em Portugal e que nos têm permitido resultados de facto significativos. Se é verdade que o aparecimento das vacinas teve um papel importante na evolução, é também verdade e é bom que se calhar seja finalmente reconhecido com suficiente saliência que a aprendizagem que os serviços foram fazendo ao longo do tempo, da forma de responder às necessidades que iam sendo sentidas, também teve muita importância na melhoria dos indicadores e que têm que ser salientados. E, evidentemente, por trás dos serviços e por trás dos resultados dos serviços estão os seus profissionais. E para que eles possam ter respondido esta sua preocupação, deixem-me fazer um parênteses, a doutora não tem qualquer intenção de agradar ao moderador, porque o moderador não vota, portanto a referência à psiquiatria e à psicologia são naturalmente fundamentais, mas também exercidos por outros profissionais que são especializados, nomeadamente os profissionais de maior proximidade, designadamente os enfermeiros. E esta também integração multiprofissional é um papel absolutamente decisivo e que foi patente ao longo das quatro intervenções. Bom, os dados estão lançados, doutora, muito obrigado mais uma vez, os dados estão lançados, foram apresentados projetos, foram aceitos, foram avaliados e agora seguir-se-á a avaliação quantitativa e a ordenação, naturalmente,
como sempre, há sempre que, dentro dos muito bons, escolher os melhores que os outros. E esse é um papel sempre duro do júri e será porta-voz da sua avaliação preliminar o Sr. Engenheiro Rui Gomes, como eu referi, assessor do Conselho de Administração do Centro Regional Universitário de Coimbra, para a área dos sistemas de informação, e que vai aqui, porque é o único presencial, apesar das condições e do esforço que a gente lhe agradece naturalmente suplementar, apresentar um primeiro veredicto que depois será consubstanciado na avaliação quantitativa. Sr. Engenheiro, a palavra é sua. Muito bem, muito obrigado, Sr. Professor. Quero desde já agradecer a todos. Começar por louvar realmente esta iniciativa e como realmente já há alguma prática relativamente a estes projetos, mais do que nunca, nesta altura e ao longo destes últimos 3, 4 anos, eles têm muito mais relevância. E tem muito mais relevância, também acabo por estar aqui a falar também em nome do professor Manuel Lopes e do Dr. Lúcio Menezes, também da parte do júri. Eu posso dizer que são todos ganhadores. Parecem palavras de circunstância, não são palavras de circunstância. Trabalho também há muitos anos em hospitais, sei o que custa fazer as mudanças, transformar internamente, mudar aquelas estruturas que há muitos anos nós sabemos no setor público que têm uma enorme inércia e que no fundo nós só à última da hora e porque sentimos que realmente é um bem maior que temos que trabalhar, conseguimos efetivamente gerar e fazer essa mudança. Mas deixem que vos diga uma coisa, vocês são também corajosos. E quando eu digo que são corajosos é porque acabam por estar a desenvolver projetos por iniciativa, acabam por escrutinar, deixar-se escrutinar pelos próprios projetos, por uma questão também de inteligência, porque sabem que perfeitamente vão conseguir melhorar o projeto e vão conseguir melhorar o processo. A maior parte dos projetos que nós costumamos implementar, quando não são, eventualmente, quando não somos obrigados a escrutinar e a fazer avaliação de indicadores, essa avaliação nunca é feita, muito menos a questão económica, do mundo de venda, aquilo que é o retorno da qualidade. E isto aqui, o que vocês estão a fazer, além de ser, obviamente, muito nobre e capacitar imenso do ponto de vista da prestação de cuidados ao cidadão, fazem algo que é excepcional, é que vocês sabem que vai fazer com que o vosso processo melhore. E outra questão está diretamente ligada com o facto que, normalmente, um projeto tem um princípio, meio e fim, não é? Portanto, isto não são projetos. Vocês, ao desenvolver este programa, a capacidade de o poder replicar, quase que por osmose, se efetivamente os outros hospitais assistirem a estas apresentações e tirarem aquilo que no fundo são as boas práticas que vocês acabaram por adotar, o que muito provavelmente os outros hospitais dizem, mas nós também fizemos, mas nós até fizemos isto. Pois fizeram, mas quem está a dar o corpo às balas costuma ser no ciclismo, só quem um grande ciclista é aquele que dá o corpo ao vento. E, portanto, vocês são esses ganhadores, acabam por estar na linha da frente a dar o corpo ao vento. A minha área é mais de sistemas de informação, posso também dar um pouco um briefing sobre isso. Eu penso que neste momento deixou de ser algo lateral, faz parte do nosso dia-a-dia, já ninguém se surpreende que efetivamente a tecnologia é um indutor e é com ela que eu tenho que tirar partido. Portanto, das várias apresentações que aqui vieram, praticamente todas elas, as tecnologias acabam por estar associadas, muitas vezes também até por causa da incapacidade que se tem de realmente mobilizar as pessoas e elas estarem presentes, mas acabou por ser um indutor. E é um indutor que nesta fase já não conseguimos viver sem, potenciando enorme, um potencial enorme relativamente àquilo que é, por exemplo, a produção de conteúdos, a disponibilização da informação, a questão de capacitar também os familiares, não é, junto dos doentes, conseguir realmente desafogar os hospitais centrais e, de alguma forma, termos essa capacidade. Portanto, gostaria aqui, em nome do júri, de louvar muito honestamente o vosso trabalho, espetacular, mobilizam as pessoas internamente, as várias áreas profissionais, como há bocadinho deram vários exemplos, transformam aquilo que, no fundo, seria um projeto de princípio, meio e fim, em programas, porque são programas de continuidade, independentemente depois desta mudança a nível das patologias, podem replicar, no fundo, o ensinamento e tudo o que aprenderam para outros cenários de guerra, passa a expressão, e, portanto, só com isso queria agradecer a todos por isso. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Ficamos expectantes em relação aos finalmente, mas eu subscrevo inteiramente a sua palavra de que são todos ganhadores, e porque efetivamente todos eles representam atos de coragem, atos de desenvolvimento. É bom a gente não esquecer que a vida é um processo de desenvolvimento. Infelizmente, prognóstico fatal, como alguns dizem, mas de qualquer maneira é um processo de desenvolvimento. E esse processo de desenvolvimento é exatamente visto ao contrário. Quem não se desenvolve, morre. Ou o que não se desenvolve, morre. E assistimos muitas vezes a isso mesmo nos sistemas, nos serviços.
E sobre o papel das tecnologias, basta-nos um pequeno exercício que teria sido esta pandemia há 10 anos atrás, não é? Que, enfim, o avanço científico até não seria assim tão desconforme, mas as respostas tinham sido evidentemente muito distintas. E basta este pequeno exercício para nós percebermos que há um desafio que estes processos estão a desenvolver e a apresentar a quem de direito. Ai de quem não torne sustentáveis estes projetos. E o tornar ou não tornar sustentáveis tem a ver, evidentemente, com quem distribui recursos. No limite, as administrações dos hospitais. No limite, as administrações regionais de saúde, o Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças. Portanto, a questão da sustentabilidade, uma vez demonstrada a sua, não só execuibilidade, como os ganhos em saúde que os projetos têm, seguramente, têm que ser um desafio também a quem, no fim, reparte o bolo e tem que garantir que estas coisas não ficam numa mera sessão no dia 22 de novembro de 2021 e passando à história. Nós temos que ter a certeza que na próxima edição dos Prémios de Boas Práticas outros projetos virão com mais energia, com mais força, até pelo bom exemplo que eventualmente virá a resultar desta 14ª edição, uma vez que as 13 primeiras, enfim, terá sido um acaso, foram de facto um sucesso. Para confirmar aquilo que o Sr. Engenheiro disse, de que todos são ganhadores, eu tenho aqui na minha posse os certificados de boa prática que irei entregar aos 4 representantes dos projetos e que estão aqui presentes ainda, e que eu chamaria pela ordem da apresentação. A Sra. Enfermeira Elizabeth Lima, da Regional Autónoma dos Açores. Eu vou pôr a máscara, porque senão ainda somos acusados de más práticas. Muito parabéns. A seguir, o Dr. Manuel Ribeiro, do Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia Espinho. Muito parabéns também. Força. De seguida, o Dr. Pedro Cunha, peço desculpa, isto, já agora faço aqui um parênteses, há bocadinho a doutora chamou-me Pedro. Pedro é o meu filho. Eu sou António, mas não leva mal, antes pelo contrário, olha, ainda bem que o lapso vem nesse sentido e não o contrário. Em termos de desenvolvimento é muito gratificante. Doutor, muito obrigado, parabéns também, cumprimentos ao hospital. E, por fim, a experiência do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, a doutora Joana Vaz da Cunha, a quem eu também tenho todo o gosto de enviar. Desculpas, muito obrigada. Não tem, não, só me agrada a sua confusão. Bom, e parece que esta sessão terá atingido o seu termo. Cumprimos mais ou menos, até com algum avanço em relação ao horário previsto, o que é sempre bom. De qualquer modo, eu não tirei a máscara, outra má prática. E, enfim, agora parece que vamos ter um intervalo. O júri vai reunir em back-office e o resultado será posteriormente divulgado. Muitos parabéns aos 4 e força. Novos projetos. Muito obrigado.